Situação, passada uma semana depois também desta iniciativa, relativamente à evolução do surto de infecção pelo novo coronavírus na região autónoma dos Açores. Relativamente ao dia de ontem, conforme tive a oportunidade de transmitir, nós tínhamos 20 casos suspeitos na região. Desses 20 casos suspeitos, posso adiantar então que 18 deles tiveram um resultado negativo, 16 da Ilha de São Miguel, um da Ilha Terceira e um da Ilha do Pico. Um deles teve resultado positivo, neste caso o nosso 12º caso positivo na região, proveniente da Ilha de São Miguel, e um deles ainda aguarda colheita, também ele proveniente da Ilha de São Miguel. Conforme transmiti ontem, nós iremos fazer agora este ponto de situação diário relativamente às 0 horas do próprio dia, portanto até à meia-noite de hoje, do início do dia de hoje. E relativamente até essa hora, nós temos 14 casos suspeitos, sendo que até o momento nós já temos resultado relativamente a 2 deles, que se revelaram negativos, daqui da Ilha Terceira. Um deles aguarda ainda resultado, da Ilha de São Miguel, e 11 aguardam colheita, 9 deles na Ilha de São Miguel, um na Ilha do Faial e um na Ilha do Pico. Portanto, estes 11 casos suspeitos que aguardam colheita, mais um caso suspeito que aguarda o resultado, a juntar àquele que provém do dia de ontem, temos neste momento 13 casos suspeitos na região autónoma dos Açores. Relativamente às vigilâncias ativas, nós entretanto também começámos agora a fazer aqui um ponto de situação, também com o evoluir dos últimos dias, e portanto a contagem que nós estamos a fazer diária do número de vigilâncias ativas, já estamos neste momento, atendendo, como eu disse, ao evoluir do tempo, também a cessar a contagem daqueles que já terminaram o período de quarentena, os 14 dias de quarentena. E, portanto, relativamente a esses, posso-vos dizer que 10 desses casos já terminaram o seu período de quarentena, portanto, deixaram de estar em vigilância ativa por parte das delegações de saúde. Retirando estes 10 casos, temos neste momento, atualmente na região, 1926 pessoas em vigilância ativa por parte das delegações de saúde. 740 dessas pessoas são provenientes de contactos com a linha de saúde Açores, 1186 através, como eu tenho vindo a dizer, do trabalho de campo das delegações de saúde. 3 delas da Ilha do Corvo, 22 da Ilha do Faial, 61 da Ilha das Flores, 53 da Ilha Graciosa, 19 da Ilha do Pico, 166 da Ilha de São Jorge, 717 da Ilha de São Miguel, 31 da Ilha de Santa Maria e 114 da Ilha Terceira. Portanto, no total, fazem então os 1926 indivíduos que estão a ser seguidos diariamente por parte das delegações de saúde. Conforme já houve a oportunidade de ser dito, nós neste momento temos então 12 casos positivos na região autónoma dos Açores, sendo que 7 deles são provenientes da Ilha de São Jorge, de um grupo restrito que viajou em conjunto para fora do país e, portanto, todos eles tiveram resultados positivos da análise laboratorial que foi feita para a infecção pelo novo coronavírus. Todos eles estão clinicamente estáveis, 4 deles internados em unidades hospitalares, 3 deles no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, um no Hospital da Horta e 8 em contexto domiciliário. Há uma nota aqui que importa dar e que gostaria de frisar antes de vos passar a palavra também para poderem colocar questões, dúvidas e sugestões, é de que, de acordo com aquilo que também foi ontem transmitido, nós tínhamos, entretanto, uma unidade hoteleira da região na Ilha de São Miguel que estava, digamos, em confinamento obrigatório por via da ligação que nós estabelecemos com um caso positivo ontem detectado na Ilha de São Miguel. E, portanto, é com satisfação que possa avançar, entanto, para todos vós, de que os resultados laboratoriais feitos às amostras biológicas que foram colhidas às pessoas que estavam nesta unidade hoteleira foram todas negativas. Portanto, não houve qualquer ligação aqui, digamos, de transmissão direta por via deste caso positivo que foi detectado em São Miguel para qualquer uma dos contatos próximos que depois se tornaram suspeitos e que foram devidamente diagnosticados e cujo resultado foi negativo. Portanto, não temos ainda neste momento também essa transmissão local. Portanto, todos os contatos que nós temos provêm de pessoas que estiveram em contato com o exterior, com outras pessoas infectadas,
E, portanto, esta é uma nota que eu queria deixar pelo facto de, entanto, não ter havido essa disseminação, digamos assim, também do vírus aqui na região, muito também daquilo que tem sido o trabalho, e importa dar nota disso, tanto das delegações de saúde, mas sobretudo também à medida que nos últimos dias temos vindo a implementar as medidas de contenção, a colaboração cada vez mais crescente também da parte da população, ou seja, todos aqueles que têm chegado à região e a quem tem sido determinada a quarentena, aquilo que nós temos vindo a verificar, as pessoas cada vez estão mais despertas, estão mais alerta e mais colaborantes, e portanto, a maior parte destes casos que nós temos aqui, podemos dizer, avançar neste momento que não temos essa disseminação e propagação do vírus, porque muitos deles cumpriram esse período de quarentena e, portanto, guardaram-se e restringiram também a sua interação social, de modo, entanto, a evitar esse contágio. E, portanto, deixaria agora, entanto, aqui um espaço para vocês poderem colocar algumas questões. A Direção-Geral da Saúde adiantou já que o pico da pandemia no território continental acontecerá a 14 de abril. Tendo em conta que a gripe sazonal chega aos Açores sempre com delay de aproximadamente 2 semanas, pode dizer-se que em relação a este surto se verificará a mesma demora ou já há uma previsão, uma estimativa de outra data? Primeiro aspecto, a senhora Ministra que eu referiu foi à volta de 14 de Abril, pronto, não fixou um dia, e eu já tive a oportunidade de transmitir isso também em outras ocasiões. É um risco e acho que, entanto, é um pouco contraproducente estarmos a avançar com datas em concreto. 14 de Abril, à volta de 14 de Abril, foi aquilo que a Sra. Ministra da Saúde teve a oportunidade de referir, dentro daquilo que são os cenários que estão a ser trabalhados no continente. Veremos se efetivamente assim se irá acontecer. Naquilo que diz respeito à região autónoma dos Açores, e conforme eu também já tenho tido a oportunidade de transmitir, este é um novo coronavírus e, portanto, não sabemos verdadeiramente qual é que é o seu comportamento e, portanto, todos os cenários de impacto que nós temos neste momento e que nos quais também nos suportamos para planear os diferentes planos de contingência são baseados em informação que é muito recente e, portanto, digamos que não é verdadeiramente fidedigna pelo histórico que nós podemos ter da mesma. É um cenário que, entanto, foi apontado e que foi transmitido pela senhora Ministra. No caso da região autónoma dos Açores, fazer uma comparação com o vírus da gripe é completamente despropositado e sem qualquer tipo de evidência científica, porque tem comportamentos perfeitamente diferentes. E, portanto, mas ainda estamos numa curva crescente. Sim, isso é notório, quer dizer, estamos numa curva crescente praticamente em todos os países do mundo, exceto alguns países da Ásia. Portanto, mesmo a própria China, que entretanto pensava que já tinha também verdadeiramente o surto mais controlado, teve recentemente também novos casos positivos, também eles importados. E, portanto, Macau também tinha passado cerca de 40 dias sem casos positivos também de infecção pelo novo coronavírus, voltou a ter novamente também casos importados, portanto, é muito precoce, por isso mesmo é o que eu estou a dizer, nós avançarmos com cenários, com datas em concreto de picos e de aplanamento das curvas, porque ainda estamos ao fim e ao cabo aqui a atuar consoante o acontecimento. A Organização Mundial de Saúde aconselha testar por 3 vezes, testar. A Direção-Geral de Saúde tem como critério para teste as pessoas que sofrem de doença respiratória grave. Pergunto-lhe, tendo em conta que a região está a ter por cenário para teste apenas os casos suspeitos, se isso se deve à falta de amostras para teste ou se é um critério diferente que estão a aplicar aqui na região? Isso é completamente errado o que está a dizer. Vou tentar explicar, então, para as pessoas perceberem o que está a ser feito. A região não está a fazer testes apenas e só para os casos suspeitos. Aliás, isso foi dito até precisamente ontem, relativamente a São Jorge. Nenhum deles ainda era caso suspeito, porque não tinham todos eles sintomatologia e foram testados e atempadamente detectámos casos positivos. E como eu já tive a oportunidade de transmitir, na região autónoma dos Açores estamos a trabalhar até ainda mais de forma aprofundada do que relativamente à Direção-Geral da Saúde. Porque, diz bem, e importa, e vou tentar transmitir isto novamente, os casos suspeitos são feitos com critérios clínicos e critérios epidemiológicos. Os critérios epidemiológicos na região autónoma dos Açores são muito mais aprofundados do que a Direção-Geral da Saúde. Nós, neste momento, atendendo ao cenário de pandemia, colocámos muito mais países, digamos assim, na nossa lista de áreas de transmissão local do que propriamente a Direção-Geral da Saúde. Depois, por outro lado, temos os critérios clínicos, que esses são iguais, tanto no continente como aqui na região, que é a tosse, a febre e a dificuldade respiratória. E, portanto, nós, pelo facto de termos precisamente um critério epidemiológico mais refinado aqui na região, ou seja, termos áreas de transmissão local em um maior número do que propriamente até no continente, temos por essa via um maior número de testes.
e isso é comprovado mesmo até, se repararem, em termos daquilo que é o rácio de testes realizados na região, de casos suspeitos existentes na região, e posso-vos até dizer relativamente aos casos de vigilância ativa. Nós temos cerca de 2.000 pessoas na região neste momento em vigilância pelas delegações de saúde, precisamente porque temos um critério epidemiológico muito mais aprofundado, muito mais refinado do que no continente. Se vocês compararem com a região autónoma da Madeira, por exemplo, não tem tantas vigilâncias ativas como nós. Mas na sexta-feira passada disse aqui que tinham feito até à data 70 testes a casos suspeitos, foi isso que foi dito aqui. Pergunto-lhe, a esta altura, qual é a capacidade instalada para os testes diários que estão a ser feitos? Eu posso lhe dizer que em termos de capacidade instalada, temos capacidade para fazer milhares de testes ao fim e ao cabo de possível infecção pelo novo coronavírus. E nesse caso concreto até, posso lhe dizer que ainda hoje estive em contacto também com a unidade laboratorial daqui da Ilha Terceira, que, entretanto, também tem vindo, digamos assim, a adaptar-se também à evolução do surto, e poderemos ter, no espaço também das próximas horas, uma capacidade para fazer centenas de testes diários. E, portanto, dentro daquilo que tem sido o panorama habitual, e como vocês têm visto, nós andamos na casa das dezenas e não chegamos sequer a ultrapassar as 3 dezenas de casos suspeitos por dia. Se podemos ter uma unidade laboratorial que faz, ou que tem capacidade neste momento até dentro de próximas horas para fazer centenas de análises a possíveis casos suspeitos, portanto estamos perfeitamente dentro do alcance da capacidade de resposta da região. Foi adquirido mais equipamento para terem essa capacidade? Não, em termos de organização, ou seja, a organização interna, colocar as câmaras de fluxo laminar mais próximas das outras, alocar, entanto, também mais recursos, mais técnicos e mudar os próprios horários de funcionamento também de trabalho, digamos assim, também desses técnicos, e, portanto, é um ajuste que está a ser feito, como tem vindo a ser habitual em todas as medidas que nós temos vindo a implementar, consoante a própria evolução também do surto, e, portanto, sendo expectável uma evolução ao fim e ao cabo do surto, já estamos mais uma vez a trabalhar proativamente e preventivamente em preparar-nos para não ficarmos à espera ao fim e ao cabo que a situação evolua de tal forma que sejamos apanhados de surpresa. Mas está previsto a aquisição de material para o laboratório? Sim, material para o laboratório, para as unidades de saúde, como eu já tenho a oportunidade de ter vindo a transmitir, em termos de equipamento de proteção individual, de kits de reagentes, de componentes enzimáticos também que fazem parte também da análise laboratorial. Nós estamos sempre consecutivamente a não deixar que os estoques, digamos, atinjam os mínimos para depois então fazermos as aquisições, porque como já tive a oportunidade de transmitir, nesta altura todos os países do mundo estão a fazer aquisições adicionais de material e, portanto, não queremos deixar ficar os mínimos, digamos assim, dos estoques a descoberto para depois então fazermos a aquisição. Não haverá qualquer falta de material nas unidades de saúde? Haverá sempre alguma falta de material nas unidades de saúde. Nós não conseguimos, digamos assim, ter os estoques ideais conforme nós desejaríamos, porque era aquilo que eu estava a dizer, muito do material também que estamos a aguardar, muitos dos países também estão a aguardar e também fizeram solicitação idêntica. Agora, dentro daquilo que tem vindo a ser a nossa curva também de evolução do próprio surto, o material que entanto temos é suficiente para dar essa resposta, e já disse isso também em outras ocasiões. Se em algum momento, em algum serviço, em alguma unidade de saúde, possa eventualmente faltar algum dos componentes, algum dos materiais, nomeadamente equipamento de proteção individual, não é questão que, entanto, não existem na região. Nós, entanto, depois até da colaboração que existe entre as unidades de saúde e os próprios serviços dentro das unidades de saúde, rapidamente iremos tentar repor e, portanto, providenciar esse equipamento também para os profissionais. No entanto, temos indicação que nos lares de idosos não há equipamentos suficientes de autoproteção. Pergunto-lhe também ao nível da formação, uma vez que foi dada formação para o Hospital de Referência, os profissionais de saúde de primeira linha para estarem preparados para lidar com este surto, se os lares de idosos, os profissionais que lá trabalham, também tiveram esta formação? Claro que, entanto, nós não damos formação a todos os profissionais e a todos os técnicos que elaboram nas diferentes unidades da região, sejam as unidades do Serviço Regional de Saúde, sejam unidades depois no âmbito também do setor terciário, também que muitas vezes colabora com o Serviço Regional de Saúde. Aquilo que foi feito e de forma atempada foi emitir orientações e recomendações para que as unidades, neste caso até as próprias estruturas residenciais para idosos, também se preparem ou se preparassem, nomeadamente elaborando os seus planos de contingência, sabendo efetivamente em cada uma das unidades qual é que era a responsabilidade de cada um, qual é que era a cadeia de comando, digamos assim, perante uma situação no âmbito da infecção pelo novo coronavírus, a criação de espaços específicos
e de vias de comunicação para que, entanto, todos saibam como se comportar e como agir num caso de que possa surgir, conforme está a surgir neste momento no continente, de infecções dentro das estruturas, e portanto isso foi feito já há mais de um mês para cá. Paralelamente também foi enviada informação para que todos estes profissionais, nomeadamente quem trabalha com a parte de roupas, de lavandaria, de cozinha, também soubesse como trabalhar, digamos assim, nessas circunstâncias, perante um possível caso de infecção pelo novo coronavírus nas suas instalações. E recentemente, ainda ontem, também emitimos uma orientação escrita também nesse sentido, relativamente à limpeza e desinfecção também de superfícies, para que todos saibam, ao fim e ao cabo, depois também como proceder preventivamente para evitar a disseminação e propagação do vírus. Portanto, da parte da Direção Regional da Saúde, da parte também daquilo que tem sido vindo a ser feito, também da articulação com a Direção-Geral da Saúde, que possui também técnicos de renome, também que têm contribuído para a elaboração destas normas técnicas, estaremos sempre ao dispor também para esclarecer e formar aqueles técnicos e aquelas unidades que, entanto, venham a ser necessárias. Mas aos açorianos que estão fora do país, que estão no estrangeiro e que estão a tentar regressar a Portugal, de que forma é que a autoridade está a acompanhá-los e o que é que vai acontecer a estas pessoas? Entram em Portugal, chegam aos Açores, não chegam aos Açores? Relativamente a isso, o Sr. Secretário Regional Adjunto também da Presidência para as Relações Externas, o Dr. Rui Betancourt, já teve a oportunidade também de transmitir informação relativamente a isso. Conforme eu disse ontem, as autoridades de saúde australianas contactaram com as autoridades de saúde a nível do continente e a nível da região. Portanto, tivemos conhecimento desta situação, articulámos depois também com as diferentes autoridades de saúde dos restantes países e, como o Sr. Secretário teve a oportunidade de transmitir, é uma situação complexa pelo facto de nós termos tanto residentes nos Açores, neste momento além fronteiras, neste caso em França, em Nice, no aeroporto de Nice, que é complexo pelo facto de estarmos em estado de emergência a nível nacional e também existir este cenário de pandemia e muitos dos países também que nos envolvem, também eles estarem em declaração de estado de emergência. É o caso da França, é o caso da Espanha, e portanto é uma situação complexa porque envolve a articulação também com as autoridades de saúde destes países, neste caso as francesas, as espanholas e depois, entanto, também as autoridades nacionais ao nível de Portugal continental. E, portanto, é uma situação que nós estamos a acompanhar de forma próxima, sobretudo aquilo também que está numa nossa primeira preocupação é o estado de saúde também destes 15 açorianos que estão além fronteiras e depois providenciar também todos os recursos e toda a articulação também com estas autoridades de saúde para que, ao abrigo também da declaração de emergência de cada um destes países, também possa existir, digamos assim, aqui um corredor para que estes cidadãos possam regressar a casa. Regressar a casa é regressar a Portugal ou aos Açores? Onde é que eles farão a quarentena? Como deve compreender, eles para já, neste momento, vêm por via das autoridades de saúde australianas com a indicação de fazer a quarentena mesmo até no aeroporto de destino, não é? Agora, como eu estou a dizer, queremos providenciar também toda a segurança e toda a qualidade e o conforto também a estes açorianos, de maneira que então também possam cumprir esse período de quarentena da melhor forma possível. Se tiver que ser em França, em Espanha, em Portugal continental ou aqui na região, aquilo que nos preocupa neste momento é que seja feita da melhor forma, sendo que, lá está, como eu disse numa primeira instância, aquilo que nos preocupa é efetivamente o seu estado de saúde, por terem estado em contato com 3 pessoas infectadas e que foram diagnosticadas na Austrália, para saber se efetivamente dia após dia depois também há alguma evolução significativa do seu estado de saúde que necessite de uma intervenção rápida pelo facto de estarem num país que não é o seu. Confirma que há unidades de alojamento local e unidades hoteleiras que se estão a oferecer para criar espaço para este tempo de quarentena que será necessário? Sim, nós neste momento temos as duas secretarias, neste caso a Secretaria Regional da Saúde e a Secretaria Regional também do Turismo, a trabalhar de forma concertada nesse sentido e deixem-me dizer-vos até em 2 vertentes. Ou seja, já planearmos efetivamente aquilo que depois também será o evoluir desta situação aqui também na região. Para além de estarmos aqui a providenciar espaços também para que consigamos proporcionar melhores condições também para o cumprimento do período de quarentena das pessoas a quem a mesma foi determinada quando chegaram aqui à região, estamos também já a trabalhar no sentido também de providenciarmos também alguns espaços para que, no caso dos profissionais de saúde, quando eles forem infectados, também possam ter um espaço onde possam ficar de forma confortável e cómoda, longe das suas famílias, mas que possam também ter toda a assistência que é necessária durante o período em que estejam infectados. E, portanto, estamos a trabalhar nestas 2 vertentes, de forma articulada entre 2 departamentos do Governo Regional, no sentido de darmos, ao fim e ao cabo, aqui a melhor resposta também com o evoluir da situação. Queria questioná-lo também sobre De
disse já que há vigilâncias ativas nessa ilha, mas dada a dimensão da ilha parece haver alguma preocupação local. Isto porque uma das pessoas que deveria estar em quarentena, e não sei se será assim, terá sido vista na rua, ou, noutro caso, a família de uma dessas pessoas também terá sido vista na rua. Há, de facto, motivo para preocupação? Estas pessoas teriam que estar em quarentena? O que é que pode estar aqui em causa? Neste momento, claro que, entanto, qualquer uma das ilhas, neste momento, e mesmo até as ilhas que não têm, até à data, casos positivos, todas as comunidades, digamos assim, locais, estão preocupadas com a situação. Claro que o Corvo, eu penso que, entanto, o Corvo aí, neste caso, ainda será mais singular, se me permitem digamos aqui, a opinião, o entendimento daquilo também que é ainda o meu pouco conhecimento também da realidade corvina, mas a verdade é que, entanto, é um povo que, apesar de ter a densidade populacional mais pequena da região, digamos que é um povo mais aguerrido e que efetivamente consegue, de certa forma, dentro do número de elementos que tem a residir na ilha, arranjar as estratégias para que, entanto, se coloquem todos em segurança e consigam enfrentar, ao fim e ao cabo, todas as adversidades que, entanto, atinge aquela população. Nós temos estado em articulação também com todas as entidades locais. Existe esta preocupação, como eu estava a dizer, de forma generalizada na região, e é legítima, como será de calcular, mas no caso do Corvo e também da própria autarquia, da própria unidade de saúde ilha, também estão em conjunto também a trabalhar nesse sentido, e como eu tenho vindo a dizer nos últimos dias, temos agora aqui depois também um reforço, digamos assim, adicional, que é por via também da declaração do estado de emergência, as forças de segurança também poderem dar aqui um contributo para eventuais quebras também que possam existir ainda da terminação de quarentena que foi aplicada. E, portanto, eu penso que agora, melhor do que nunca, temos condições para que exista efetiva segurança depois também junto das comunidades. É certo que, entanto, nos chegam diariamente relatos de pessoas que não cumprem com esses períodos de quarentena e que, de certa forma, vão colocando em risco a saúde pública, mas agora, como eu estava a dizer, penso que, entanto, temos também aqui outros agentes que nos poderão auxiliar na correção dessas situações e, ao fim e ao cabo, assegurar aqui as devidas condições. Uma questão agora sobre os portos. Os navios de carga vindos do continente estão a ter alguns cuidados, sabe alguma coisa sobre isso, visto que estão em trabalho direto com os trabalhadores açorianos de cá nos portos? Os portos, tal como os aeroportos, digamos assim, as portas de entrada, como nós designamos, foram também, logo no início, também das nossas preocupações também em termos de proximidade e articulação nos cenários de preparação também para os planos de contingência aqui para a região. Mas já tive a oportunidade de dizer, nós numa primeira fase articulámos com as unidades de saúde, quer as hospitalares, quer as de ilha, depois passámos, entanto, para os aeroportos e para os portos, por serem efetivamente essas portas de entrada aqui também na região. E relativamente aos portos e aeroportos, demos depois também orientações e emitimos também circulares normativas também nesse sentido, para que eles soubessem, numa primeira instância, e acaba por ser aqui um bocado repetitivo, mas acaba por ter sido essa a metodologia, portanto eles próprios também fizeram esse trajeto, elaborar os seus planos de contingência e depois, junto dos seus profissionais, depois também dar-lhes a devida informação sobre como proceder e como se proteger perante possíveis agentes, digamos assim, transmissores da infecção e que vêm quer em aeronave, quer em embarcação por via marítima. E, portanto, nesse sentido, eles também estarão preparados também para fazer face a esses contatos que têm com agentes provenientes do exterior. No entanto, também com o evoluir da situação e existindo eventuais dúvidas ou questões, também estaremos sempre ao dispor também para esclarecer e também para ajudar e colaborar também naquilo que for necessário. Apesar do laboratório de Ponta Delgada? O laboratório de Ponta Delgada, neste momento, e já tive a oportunidade também de dizer isso várias vezes, encontra-se na mesma diariamente também a trabalhar nesse sentido e está a fazê-lo também com toda a calma e com toda a serenidade também que é necessária. Como eu já tive a oportunidade de dizer, e disse o mesmo aqui há pouco também, revelando também alguns dos números, neste momento a região, com o laboratório que tem neste momento em funcionamento na Ilha Terceira, está perfeitamente capaz de fazer face às necessidades. Portanto, digamos que temos todo o tempo e toda a calma para que, entanto, o laboratório de Ponta Delgada possa fazer o seu trajeto também de certificação, sendo que, entanto, continua de forma bastante eficiente e competente a dar resposta a todas as outras solicitações também por parte
do Hospital de Vinho Espírito Santo e todas as unidades de saúde que para lá remetem também as diferentes análises também que têm de ser processadas, mas não é, digamos assim, motivo de preocupação neste momento o facto do mesmo ainda não estar a fazer o processamento laboratorial das amostras no âmbito da infecção pelo Covid. Apesar de ter havido um reforço de ventiladores, e tivemos conhecimento disso a semana passada, o Grupo Bem Saúde atribuiu 14 ventiladores aos hospitais da região. Temos conhecimento, através de uma fonte hospitalar, de que no Hospital de Ponta Delgada são atualmente 20 ventiladores, 18 estão alocados ao hospital, 2 deles à CIF. 16 são utilizados, na maior parte do tempo, por outros doentes com outro quadro clínico, que obviamente não relacionados com a Covid-19. Pergunto-lhe se a região vai precisar de fazer ainda assim um reforço de ventiladores na região. Eu posso lhe dizer que neste momento a região autónoma dos Açores até corre, entre aspas, o risco de ficar com ventiladores a mais neste momento, porque claro que, entanto, como devem compreender, não irá ficar com ventiladores a mais, tudo aquilo que vier a mais será efetivamente bom, mas em termos daquilo que é o rácio, digamos assim, atendendo à densidade populacional que nós temos neste momento e às ofertas e à disponibilidade por parte de várias empresas que se têm oferecido também para colaborar neste sentido, nós temos neste momento um processo de aquisição adicional de ventiladores. Temos também, neste momento, também a oferta, como teve a oportunidade de referir, também de um grupo também empresarial também que se voluntariou também para o efeito. E, portanto, quer em termos de ventiladores, dispositivos médicos, de equipamento de proteção individual, penso que já atualmente temos capacidade para dar resposta. Há aqui uma questão que, entanto, importa dar nota, que às vezes podem dizer que, entanto, os ventiladores poderão existir no Hospital de Vinho Espírito Santo por via também da utilização que estão a ter, não serão os suficientes para dar resposta, mas posso dizer que isso faz parte de, como eu disse ontem, de um trabalho concertado entre as 3 unidades de saúde, ou seja, temos uma unidade, digamos, que é a referência na região para fazer face, digamos, aqui à pandemia pelo Covid-19 e que será essa numa primeira linha que irá dar resposta. Portanto, sendo o Hospital de Vinho Espírito Santo aquele que também tem maior taxa de ocupação e maior número de profissionais e de equipamento alocado, não seria ele, digamos assim, numa primeira linha também a dar essa resposta. Portanto, há aqui este mecanismo de solidariedade também entre as instituições e há uma gestão, digamos assim, aqui centralizada também de todos os recursos, portanto, de forma a fazer face e a dar a melhor resposta também às necessidades. Mas neste momento, mesmo em termos de ventiladores, digamos que, entanto, a região, comparativamente até mesmo com o todo nacional, está bastante acima da média. E para esclarecer em relação à unidade ao hotel de Ponta Delgada que esteve confinado, foram testadas todas as pessoas que estavam retidas no hotel, foi isso? Todos aqueles que, entanto, configuravam casos suspeitos. Todos aqueles que lá estavam, muitos deles ficaram de quarentena, digamos, preventiva. Não tinham tido contacto direto com as pessoas a quem foi feito o teste diagnóstico, mas por prevenção, digamos assim, e atendendo que também era um período relativamente curto, atendendo à obtenção do resultado da amostra laboratorial, entanto ficaram todos em confinamento obrigatório, que é esta agora a expressão, digamos assim, que está expressa no decreto que regulamenta depois também o estado de emergência. E, portanto, revelando-se todos os casos que foram diagnosticados como negativos, portanto, neste momento já foram dadas indicações à unidade hoteleira também para que depois desmobilizasse e, portanto, pudesse abrir portas e trabalhar em conformidade.